aguardar, né? Sim, Boni, só retomando o que você falou, a gente já tem a manifestação de diversos aliados, inclusive, falei agora há pouco do Sóstenes Cavalcante, tem também do Rogério Marinho, ele que é líder do PL no Senado, ele é líder da oposição, na verdade, no Senado, um dos principais aliados do Jair Bolsonaro. O Rogério Marinho divulgou uma nota agora, foi uma nota bastante incisiva, falando que Bolsonaro é alvo de um processo de perseguição, falando ali que o único é um processo que é baseado em uma única delação premiada, que é a delação do Mauro Cid, e ele conclama aí, inclusive, os colegas senadores da República, senadores de direita, a honrarem seus mandatos, pressiona ali pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, então eles estão dando um recado de que não vão retroceder, né? E só puxando o que você acabou de falar, não foi uma decisão tão inesperada, porque já tinha 2 semanas atrás, um pouco mais, quando o ministro Alexandre de Moraes advertiu o ex-presidente de que ele não poderia postar conteúdos, acessar redes sociais, nem que fosse por terceiros. Houve ali atrás a ameaça de uma possível prisão por descumprimento, o Alexandre de Moraes deu esse aviso para ele, falou não pode, e caso você volte a reincidir aí nesse descumprimento, vai haver uma prisão, e foi o que aconteceu. Agora ele foi alvo de prisão domiciliar. Bom, eu vou chamar agora o Matheus Leitão, que também está aqui com a gente. Matheus, essa semana a gente tem aí, está previsto para começar na quarta-feira a valerem as tarifas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump ao Brasil, já quarta-feira. Ele que excetuou ali vários setores, mas mesmo assim as tarifas vão ser aplicadas a uma série de setores e começam a valer quarta-feira, dia 6. O que a gente pode esperar daqui para frente em relação à reação de aliados, a reação de opositores também do ex-presidente? Será que eles vão aumentar o discurso, pressionando aí? Só lembrando que a gente teve ali as negociações do Eduardo Bolsonaro, que estava condicionando a revogação dessas tarifas americanas ao projeto de anistia aos presos, aos condenados e ao próprio Bolsonaro. O que a gente pode esperar em relação a isso daqui para frente, Matheus? Boa noite, Laísa. Boa noite ao Robson. Boa noite a todos que nos veem aqui, nos escutam em casa. Uma semana muito quente, né? Voltou do recesso legislativo já com essa notícia da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Fica muito claro, né, antes da gente comentar essa questão das tarifas, que o Jair Bolsonaro fez tudo o que ele podia para ser preso. Se a gente for ver a última decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deixava muito claro que ele não poderia usar redes sociais de terceiros, e o Flávio Bolsonaro postar, Jair Bolsonaro, né, entrando ao vivo, mesmo que pelo telefone, usando uma rede social, né, e falando com os manifestantes que estavam em Copacabana, isso é óbvio que é praticamente um pedido para que Jair Bolsonaro seja preso após aquela decisão. E aí não tem mais aquela justificativa de dizer que não se sabia que isso não era proibido, como foi falado naquele primeiro momento em que Jair Bolsonaro recebeu uma chamada de Alexandre de Moraes após ganhar a tornozeleira eletrônica. A gente precisa lembrar que o ex-presidente foi proibido, né, de dar entrevistas. Ele disse que não sabia, que isso não estava claro na decisão. Os advogados dele foram muito humildes ao questionarem o ministro Alexandre de Moraes, disseram que isso nunca foi intenção de ferir, né, as medidas cautelares, e aconteceu o que aconteceu. Jair Bolsonaro, né, não foi para prisão domiciliar, ele manteve só aquela história de ficar em casa no final de semana, mas recebeu um baita aviso de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal como um todo, porque a decisão, né, foi referendada, todas as decisões, até essa decisão de hoje, que ainda falta ser referendada para a primeira turma, todas as decisões anteriores foram referendadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora não se tem mais desculpa, estava muito claro que ele não poderia usar redes sociais, e é muito absurdo que Flávio Bolsonaro faça e use, né, da forma que usou a imagem do pai numa manifestação que era, entre outras pautas, contra o próprio Supremo Tribunal Federal e a favor das tarifas. E aí, falando das tarifas, a gente pode dizer que as tarifas têm mudado, né, a visão política dos cientistas políticos, dos especialistas, dos próprios membros do parlamento aqui em Brasília e do governo federal sobre a eleição de 2026. As pesquisas têm mostrado um desgaste enorme, né,
para Jair Bolsonaro e para todos os aliados de Jair Bolsonaro. Já se fala que o ex-presidente é tóxico politicamente, de se estar perto dele neste momento, né, em relação às tarifas. É óbvio que isso muda muito rapidamente, a gente sabe disso, o Robson mesmo, né, pode explicar muito bem como é a política aqui em Brasília, né? Nós dois estamos aqui, acho que mais ou menos ao mesmo tempo, talvez uns mais de 20 anos. Mas a política, você olha, é igual nuvem. Uma hora está de um jeito, daqui a pouco você olha, está de outro. Então, o que aconteceu foi uma mudança completa. Essas tarifas mudaram completamente, né, o que estava se mirando para 2026, com uma dificuldade muito grande de Lula conseguir o 4º mandato. Agora, a situação é outra, né? E qualquer, vamos dizer assim, nome apoiado por Jair Bolsonaro que está fora das urnas tem tido dificuldade de pontuar agora nas pesquisas. Obviamente que tem muita água para rolar, mas a gente sabe que, com o início das tarifas, a situação vai mudar politicamente também. E o governo, só para finalizar, pode também ser prejudicado, né? Assim como o Bolsonaro foi prejudicado por essas tarifas, pela forma como o Eduardo Bolsonaro atuou em favor dela junto com Donald Trump, a gente sabe também que, na medida que o governo, né, for atingido com números ruins na economia e desemprego por conta dessas tarifas, se o governo não conseguir resolver as questões, a bomba também pode cair no colo de Lula. Estava